Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que bem. Então é o seguinte, vamos começar a discussão da computação gráfica, tá? Muitas vezes, para mim, me fazer entender nesse tempo de pandemia, eu vou usar o Blender para mim manipular os objetos, para mim fazer os objetos, vocês entenderem o que eu estou querendo dizer de um ponto de vista mais visual. A falta de um quadro, a falta de um projetor acaba nos levando a isso. Ah, professor, eu tenho que instalar o Blender no meu computador em casa. Se vocês quiserem, instalem, mas não vai ser usado na minha aula, ok? Na minha aula, eu ocasionalmente vou usar o Blender para explicar alguma coisa de plano cartesiano, disso, daquilo, assim, mas nada de muito profundo, ok? Então, qualquer versão, se vocês quiserem instalar, instale a última aí, não sei se essa aqui é a última, que é só assim para substituir um pouquinho o quadro para mim, tá? Ok? Então eu vou usar ocasionalmente o Blender para me fazer entender. Tá. Esse slide aqui, o professor Cal me deu há muitos anos, eu nunca consegui fazer um slide melhor que esse aqui. Um abraço, professor Cal, se um dia ver esse vídeo aqui na internet, eu uso o teu slide. Pois bem, então o que nós vamos tratar, meus amigos, é de programação gráfica. Apresentar, Ctrl F5. Tá, então o que nós vamos ver é programação gráfica. Uma coisa assim que as pessoas às vezes se sentem um pouco frustradas é que nessa disciplina as pessoas imaginam que vão aprender a usar o Maya, ou vão aprender a usar o AutoCAD, ou vão aprender a usar o Blender mesmo, né? E não é essa a proposta da disciplina. A proposta da disciplina é a gente ver os fundamentos que levaram alguém, o que o pessoal teve que fazer para programar um programa assim. Ah, mas então quer dizer que no final da minha aula eu vou ter um AutoCAD pronto? Também não. Imagine quantas horas tem o AutoCAD, não sei nem que versão que tá, já quantas versões já teve, mas deve ter mais de 20 versões ou 30. E todo ano os caras aproveitam muita coisa e implementam coisa a mais, tem milhares de horas de trabalho. Nossa disciplina tem 60 horas. Não dá pra gente programar tudo isso. Mas vai dar para vocês entender como é que as pessoas fazem esses programas. Então eles vão poder pegar um Blender assim e dizer, ah, tá legal. Então aqui quando eu venho aqui no Edit Mode, aqui no Edit Mode, aqui, tá muito miudinho aqui, e eu pego e clico aqui numa face, cadê a face? Aqui, e dou um Extrude aqui, ah, é isso que está acontecendo, ah, então o cara teve que programar isso, teve que programar aquilo, ah, quando o cara muda a câmera de lugar, né, a visualização de câmera, ah, é isso que acontece e tal. Como é que as pessoas programaram isso por trás do que vocês estão manipulando. Então aqui, quando a pessoa clica, eu venho aqui com o mouse e clico aqui, sei lá, vou clicar nessa face aqui, extrude para cá, para mim foi rapidíssimo de fazer isso, né? Agora alguém teve que fazer o programa que fez essa função aqui, ó, né? Para que isso aqui acontecesse rapidamente num único clique, certo? Esse programa aqui foi feito, foi programado, alguém fez isso aqui, tá? E é esse o foco da disciplina, é o que a pessoa fez para isso aqui ficar assim, ó. Ah, quando eu olho pela câmera aqui, ó, pela visão da câmera aqui, ó, que é zero aqui, ó. Ah, como é que a pessoa posicionou a câmera aqui? Quando eu quero mudar a posição da câmera, o que acontece? Essas coisas é que eu quero que vocês entendam. Então não é uma aula de Blender, não vão aprender a pintar, ah, aqui nós vamos fazer um bevel, aqui nós vamos fazer não sei o que e tal. Não é essa a aula é fazer programas que fazem o que isso aqui faz. Só que nós vamos fazer isso de modo muito, vamos dizer assim, pequeno, comparado ao que nós já temos de softwares comerciais hoje, porque esse software já tem a bagagem lá, vai saber quantas horas tem o Blender de programação, talvez tenha lá, somar todos os programadores que trabalharam, talvez tenha
sei lá, 80 mil horas de programação, coisa parecida, né? E nós aqui vamos fazer cada um o seu, individualmente, mas eu tenho certeza que no final vocês vão entender como é que se faz um programinha, um Paint da vida, assim, certo, pessoal? Depois, vamos, no futuro, quando não tiver mais pandemia, de repente pode vir uma optativa para a gente fazer, sei lá, um jogo, uma coisa assim. Mas essa é a ideia da programação gráfica, é assim que essa disciplina em todas as universidades, não vá pensar que o Wagner está enrolando, tá? Inclusive, existem perguntas tanto no pós-comp quanto no ENAD sobre isso que eu vou explicar, então eu não estou viajando na maionese, não. É esse o conteúdo mesmo. Professor, falou pós-comp, o que é pós-comp? Pós-comp é uma prova que existe para avaliar o quanto a pessoa está mergulhada na ciência da computação. Em muitos programas de mestrado e doutorado, o pessoal escolhe o aluno, os alunos candidatos escolhem entre os candidatos com base na nota do pós-comp, que vai de 0 a 1000. Tá? Então aqui, por exemplo, o mestrado de ciência da computação, sei lá, da USP, nós só aceitamos pessoas que tiraram 650 para cima. No doutorado, não sei da onde, só aceita quem tirou pós-comp acima de 850. Seria um super, né? Então, é disso que eu estou falando, ok? Bom, vamos continuar a nossa conversa aqui, tá? Só um minuto. Só um minuto, que estava com o fio enrolado aqui na minha mesa. O termo computação gráfica é uma referência aos gráficos criados por computador, é uma representação de dados e imagens que um computador, especificamente com a ajuda de um hardware gráfico especializado. Tá? A interação e compreensão de computadores e interpretação de dados tem sido facilitada por causa da computação gráfica, certo? Vamos lá. Muitas ferramentas têm sido desenvolvidas para visualizar dados e imagens, tá? E esses dados e imagens feitos por computação gráfica podem ser classificados em bidimensional, 2D. Nós vamos ter aí mais de 50%, talvez 60% da disciplina nossa vai ser 2D. Tridimensional, que além de eu ter 2D, é quando eu tenho largura e altura, né? E 3D, quando além disso eu tenho profundidade também. Nós vamos estudar bastante bidimensional, porque depois que a gente pegou o jeito, tridimensional é um eixo a mais para vocês manipularem, tá? Eu acho que o tridimensional é muito mais um estudo da iluminação, para você perceber que aquele objeto realmente é 3D e não 2D, do que uma questão de ter que aprender de novo ou coisa parecida, sabe? A tridimensionalidade, ela é um eixo a mais que você rapidamente se adapta, e a questão da iluminação, que é um negócio que você daí tem mais trabalho, porque se tiver uma iluminação que não seja adequada, aí o objeto não parece ser 3D, o objeto parece ser 2D se ele não estiver iluminado do jeito certo. E por fim, animação gráfica, que são objetos de computação gráfica que eles têm alterações dentro do tempo. O tempo vai passando e eles vão se alterando, né? Ou então dentro de algum evento, um clique do mouse ou teclado e coisa assim, certo? Algumas aplicações da computação gráfica. CAD, né, que é desenho assistido por computador. As pessoas hoje desenham objetos, fazem o projeto dos seus produtos no CAD antes de fazer os produtos propriamente ditos. Gráficos econômicos, estatísticos, etc e tal, para você entender melhor o que está acontecendo, né? E arte computadorizada, né? A gente hoje vê tantos desenhos tão bonitos. Outro dia eu estava assistindo com o meu sobrinho aquele filme, o Amor e Monstros,
Meu Deus, que obra de arte são os monstros que eles desenharam naqueles filmes. São lindos, lindos, lindos os desenhos, sabe? Assim, um realismo não parece que é computação gráfica, parece que é de verdade, sabe? Entretenimento, que eu já falei, jogos e desenhos animados, etc e tal. O pessoal tá falando que Cyberpunk aqui é uma máquina de dar defeito, né? Não sei como é que tá agora, se alguém souber, uma hora que a gente se vê pessoalmente ou se telefonar, me contem aí se o Cyberpunk continua com muito bug. E aí agora nós vamos entrar nas bibliotecas gráficas. O que acontece que, é por isso que nós vamos falar de bibliotecas gráficas. Acontece que a partir especialmente do Windows 2000, tá, o acesso direto ao hardware, ele foi começando, o pessoal foi começando a abolir o acesso direto ao hardware, porque você deixava o hardware num estado diferente do que o sistema operacional imaginava que estava. E aí, isso causava problema, tela azul, bug, diabo. Então, o pessoal foi começando a cortar isso. E isso foi um impacto muito grande, principalmente no mercado de jogos, porque se você acessa diretamente o hardware, você tem um desempenho melhor. Se você acessa o sistema operacional e manda o sistema operacional acessar o hardware, você perde um certo tempo. Então aí os jogos ficaram lentos e foi um momento meio que de crise. Pensando nisso, a Microsoft criou o DirectX, está até desatualizada essa figurinha, já tem versões melhores, mais novas, né? Que é uma biblioteca de acesso ao hardware gráfico de maneira segura, tá? E um pool de fabricantes criou o OpenGL, que é a mesma coisa, só que é aberto. E que funciona, inclusive, em outros sistemas operacionais sem muito problema. Então, o pessoal comenta muito que o DirectX ele é mais rápido, mais produtivo, né? O programador produz mais rápido no DirectX. E outras pessoas, defensoras do OpenGL, dizem que o OpenGL é mais aberto, então ele funciona em diversos tipos de sistema operacional, diversas linguagens, ele é menos dependente da Microsoft. Nós vamos trabalhar no OpenGL, não porque eu tenho alguma coisa contra a Microsoft, mas é que eu acho que as pessoas devem mesmo começar com o OpenGL, tá? Depois, para migrar para o DirectX é mais fácil, certo? Qual que é a vantagem do OpenGL? O OpenGL ele é uma biblioteca que você instala nas linguagens de programação. Então você inclui aquela biblioteca e aqueles comandos do OpenGL servem naquela linguagem. Então eu sou um programador em, sei lá, C#. Então a partir do momento que eu instalar lá as bibliotecas do OpenGL, os comandos que eu aprendi lá na aula do professor Wagner vão servir aqui na minha aula, no meu programa em C#. Mas eu sou um programador em Java. Tá, a hora que você instalar o OpenGL no Java, você vai poder usar os comandos que aprendeu na aula do professor Wagner no Java. E assim por diante. Então, o que eu decidi? A linguagem mais básica, imagino eu, e que ninguém vai reclamar que não conhece a linguagem, que não conhece isso, não conhece aquilo, é o C. Professor, podia ser em JavaScript. Sim, podia. Instala o OpenGL no JavaScript e faz no JavaScript. Só que aí eu tinha o risco de algum aluno dizer, professor, mas eu não aprendi JavaScript ainda, não sei o que e tal. Vocês aprenderam com certeza ainda lá nas aulas da primeira fase, lá em algoritmos, né? Então, eu dando o OpenGL no C, vocês não vão se preocupar com a linguagem de programação. Vocês vão se preocupar com o OpenGL. Como é que eu faço um quadrado no OpenGL? Como é que eu faço um retângulo no OpenGL? Como é que eu faço um círculo no OpenGL? Tá? Eu também eu tenho consciência de que a programar hoje em dia de maneira estrutural e não orientada a objeto é uma coisa assim das cavernas. Mas eu já dou aula disso há alguns anos e eu já vi muita gente se perder na programação orientada a objeto aqui. Ela não funcionou, mas é porque eu não chamei não sei o que da minha classe, blá, blá, blá. Velho, eu não quero saber disso nessa matéria. É importante a computação gráfica, sim,
mas eu quero que você saiba fazer os desenhos que eu falei. Quero que saiba fazer uma colisão de círculo. Eu quero que saiba fazer uma esfera, um cubo. Eu quero que saiba iluminar um objeto. Eu não estou aqui para cobrar orientação a objeto. Então, as minhas aulas vão ser todas em Czão básico, tá? E isso tudo num programa monolítico. Nenhum programa meu vai ser tão grande que não pode ser monolítico, tá? Ah, mas eu, professor, quero fazer orientadinho no objeto, vai ficar melhor. Faz, velho, não tem problema, não estou te proibindo. Os meus exemplos não vão ser assim. Por quê? Porque o exemplo que eu passei para o aluno vai se concentrar lá no desenho que eu estou falando, na posição da câmera, não sei o quê. Né? Não vai ficar folhando para lá, falando para cá, agora você chamou essa classe aqui, onde é que ela tá lá no fundo, não sei o quê. Não, a pessoa vai ler o código-fonte e vai sair fazendo já e pronto. Mesmo sabendo que não é isso que vocês provavelmente fazem lá no programa que vocês estão fazendo para vender, tá? Mas aqui, como eu volto a falar, eu quero explicar para vocês o OpenGL em si, tá bem? Continuando, hardware gráfico. Qual que é a diferença do hardware do CPU, tá, para o GPU? É que o GPU tem muitos núcleos. Cada núcleo pode fazer um processo da computação gráfica. O hardware gráfico se tornou tão importante que a partir da, se eu não me engano, 8ª geração da família Core, Intel, você tem uma placa, um processador gráfico, um GPU, junto com o CPU na própria pastilha do processador. Lá, eu compro lá o i5. Lá dentro tem o CPU i5, com sei lá quantos núcleos de CPU, mas também tem uma GPU Intel lá, porque se você não tiver uma placa de vídeo 3D, você faz proveito de GPU mesmo assim no seu computador. Tá claro que não com a mesma potência, né, mas faz algum proveito de hardware gráfico no seu computador, de tão importante que o hardware gráfico se tornou. Por que o hardware gráfico é tão importante, professor? Para isso é preciso entender como é que é feito um desenho hoje em dia. Nós já vamos ver como é que é feito um desenho. Agora vamos falar sobre o que é OpenGL e o que não é OpenGL. Tá? O OpenGL é uma API, tá, para acessar o hardware gráfico, para acessar lá o GPU e tal. Ele permite a criação de programas que produzem imagens, tá? E ele torna possível controlar a computação gráfica, tá? Assim como é o DirectX. Aqui eu vou pular. Aqui. O que não é OpenGL? Tá. Uma OpenGL não é uma biblioteca para criar interface gráfica, janela, botão, layout, etc e tal. Isso é criado pelo sistema operacional, tá? Essas são APIs do Windows. Então eu vou lá com, sei lá, por exemplo, o Visual C do Visual Studio e vou lá, escrevo Create Window e boto entre parênteses lá o tamanho da janela e ele vai criar uma janela para mim, tá? Isso quem cria é o CPU lá usando as APIs do Windows e não do OpenGL, tá? O OpenGL não é uma biblioteca para gerenciar eventos de mouse e teclado. Por quê? Quem controla o mouse e o teclado, tá, é o sistema operacional pelo CPU, ok? Não é uma biblioteca que vai suportar arquivos de vídeo, de foto, de imagem, etc e tal, tá? Isso tem outras bibliotecas que fazem. Não é uma biblioteca de multimídia para áudio e vídeo. Então, se eu vou fazer um joguinho usando o OpenGL, se eu for soltar um áudio, eu tenho que ter lá um player de áudio que é controlado pelo CPU, ok? E não é uma biblioteca de 3D, não é um AutoCAD, tá? Não é um AutoCAD, ok? Então, todas as coisas que eu disse que o OpenGL não faz, eu preciso alternar do OpenGL para outra, só um segundo aqui que estão me mandando, telefonando e mandando coisas, etc e tal, para mim, aí se eu não atender agora, eu vou atirar esse mouse na parede.
Então, todas essas coisas que... Vamos lá, é Ctrl F5, né? Todas essas coisas que eu disse que o OpenGL não faz, eu tenho que sair do OpenGL e entrar nas demais bibliotecas do meu programa, tá? E é por isso que é tão importante eu ter um programa que alterne entre o OpenGL e as coisas normais da tua linguagem de programação, tá? O que faz o OpenGL? Ele constrói formas a partir de primitivas geométricas. Tá? E aqui eu tenho um desenho, eu vou avançar um pouquinho, que diz tudo aquilo que tem ali no slide. Depois eu passo esse slide para vocês, do professor Cal, mas que vai ajudar você a entender melhor o que eu estou querendo dizer. Tá? Então, tudo começa aqui. Ó. Eu defino pontos num plano cartesiano. O plano cartesiano você deve lembrar do primário, lá você tem o eixo X, daí cruzado pelo eixo Y, e você determina, ó, no eixo X tanto, no eixo Y tanto, aqui tem um pontinho, certo? Então, eu determinei que aqui tem um pontinho, aqui tem outro, certo? E aqui eu determinei que aqui tem um pontinho, aqui tem outro, certo? Aí, eu chamo uma parte do OpenGL. Tá? Isso aqui está sendo feito pelo CPU. Ó. Isso aqui quem fez foi o CPU. Diz que é aqui no eixo X, sei lá, no eixo Y10, eixo X0 tem um ponto, no eixo XY0 tem outro ponto, no eixo X10Y0 tem outro ponto aqui. Tá? Então, criei esses 3 pontos. Aí eu chamo o processador de vértices. Aí entra o GPU. Então essas coordenadas são enviadas para o GPU. O GPU vai colocar o seguinte. Então nesse ponto aqui o cara mandou pintar de vermelho, nesse ponto aqui de verde, nesse ponto aqui de azul. Aqui o cara mandou pintar de azul, aqui de verde, aqui de vermelho. E eu vou unir esses pontinhos aqui. Tá? Eu vou unir esses pontinhos aqui. Unir os pontinhos. Beleza. Aí eu faço uma rasterização. Eu vejo quais são os pixels, tá, que estão envolvidos nesse desenho que eu criei aqui. Então, ó, daqui até aqui eu tenho todos esses pixels aqui, todos aqui, e no meio esses aqui. Certo? Tudo isso está sendo feito pela GPU. Aí eu tenho o processador de fragmentos. Bom, se começou em vermelho e acabou em verde, esse segundo pontinho aqui de baixo, aqui, o segundo de cima para baixo, o primeiro da esquerda, tem que ser que cor? Ah, tem que ser um laranja bem escuro, laranja claro, amarelo esverdeado, verde amarelado, verde. Tá? Então ele fez ele fez o degradê para chegar nessa cor aqui, e o mesmo assim, e o mesmo assim no meio também. E aqui também, certo? Aí, depois que ele escolheu as cores, ele vai realmente pintar o desenho. O desenho vai ficar desse jeito aqui na tela. Agora fica fácil de vocês entenderem a utilidade do GPU. Porque enquanto um núcleo do meu GPU processa os vértices desse triângulo aqui, outro núcleo pode processar os vértices desse outro triângulo aqui, ou vamos supor que tivesse vários triângulos, outro já pode estar fazendo a rasterização, o outro já pode estar processando fragmentos. Então, é normal um GPU eu ter lá dentro dele, é um GPU baratinho hoje, bem chubrega, tem lá 128 núcleos de GPU, que aí eu consigo processar 128 desenhinhos, tá? Ao mesmo tempo. Entende o que eu quero dizer? Claro que eles não fazem tanta coisa que nem o CPU. O CPU controla memória, controla cache, controla todo o hardware e tal. Eles só fazem isso, eles só fazem esses processos aqui, tá? Rasterização, processamento de fragmentos e frame buffer. Tá? Eles só fazem isso, Cada um dos núcleos de GPU é capaz de fazer poucas coisas. Mas a questão é que eu tenho centenas de núcleos, tá? Hoje eu tenho uma placa de vídeo com 2052 núcleos, não é difícil você encontrar, tá?
Então, inclusive o pessoal tem achado outras aplicações para essa quantidade imensa de núcleos. Por exemplo, a inteligência artificial. Cada neurônio de uma rede neuronal, ele faz um serviço pequeno. A rede neuronal funciona porque os neurônios, em primeiro lugar, estão um sendo realimentado pelo outro, e em segundo lugar, são muitos neurônios, então aquilo acaba fazendo um processo interessante. Então eu não posso colocar cada neurônio, a rede neuronal, num desses núcleos da placa de vídeo? Posso. Tá? E por isso que a placa de vídeo tem sido tão importante para a inteligência artificial. Vamos ver, acho que aqui acabou. Pois bem, meus queridos. Então eu vou gravar mais um vídeo agora, tá? Só que apenas para não ficar um negócio que vocês se perdem fácil e tal. Esse vídeo já está com quase meia hora, eu vou parar ele e já vou começar outro no outro slide, tá bem? Apenas para ficar organizado os vídeos de vocês, tá?